Barbacena Século XXI de volta, e o programa de hoje é sobre televisão. E o incentivo à produção cinematográfica, para Barbacena ser também um polo, né, de produção cinematográfica, atraindo aí arte da sétima arte, e aproveitar que a nossa cidade agora já tem, né, o Canal 10, uma TV, que poderá veicular esses filmes e essas produções para todo mundo assistir. E a nossa entrevistada de hoje é a jornalista Fernanda Brasileiro. Boa noite, Fernanda. Prazer ter você no programa. E eu queria começar perguntando a você como está sendo a experiência de construir uma TV. Você que já tem uma experiência longa em emissoras até fora do estado de Minas Gerais e agora está tendo essa responsabilidade de conceituar a nova TV na cidade de Barbacena. Boa noite, Edson. Boa noite aos telespectadores. Obrigado pelo convite. Bom, é um desafio, né, Edson? E todo desafio é muito gratificante. Então, formar profissionais aqui na nossa TV, no nosso Canal 10 aqui em Barbacena, está sendo muito interessante, porque são pessoas jovens, né? A minha equipe, eu acho que já teve uma evolução muito grande. Eu estou acompanhando, porque nós colocamos no ar o primeiro jornal, o Jornal das 8, no dia 12 de agosto. Né? Então, o crescimento da minha equipe, que eles começaram a trabalhar um mês antes, no mês de julho, é notável. Sabe? Tanto os meninos, os cinegrafistas, que eles já faziam esse trabalho, mas com filmagens de casamento. Mas uma televisão é completamente diferente. Né? Então, eu tive que dar toques com relação ao enquadramento, né? Até mesmo posição de microfone, e mesmo os termos que se usam, os termos técnicos que se usam numa TV. Assim como os repórteres, né? A Pamela, o Carlos também. A Pamela ainda está terminando a faculdade de jornalismo em São João del Rei. O Carlos já era um jornalista formado, mas ainda não estava atuando na profissão. Então, eles agora têm um desafio. Então, eu fico muito feliz em ver a evolução da minha equipe. A própria Lívia Leite, que tem, né, ela vinha da música, ela faz um trabalho aqui em Barbacena no rádio, mas televisão é completamente diferente. Então, para mim, esse desafio me gratifica de ver a evolução dessa minha equipe. É uma equipe ótima. É muito interessante ver que tem essas pessoas aqui em Barbacena dispostas. Tá todo mundo trabalha numa união para que a TV dê certo e continue cada vez mais aqui em Barbacena, porque eu falo que o meu objetivo quando vim para cá é realmente mostrar Barbacena para o barbacenense se reconhecer na tela da nossa TV, sabe? Então, eu acho é isso que é o encaminhamento que eu tenho dado para o nosso Jornal das 8. Não é só mostrar coisas ruins da cidade, sabe? Porque eu acho que a gente reclama tanto de outras emissoras, poxa, só aparece na nossa cidade para mostrar coisa ruim, quanta coisa boa é feita e não é divulgado, né? Então, eu quero aproveitar essa oportunidade que o Canal 10 aqui está dando para mim, para os meus profissionais e para a população de Barbacena. É Barbacena ver e ser vista. Vendo, né? Eu me incluo, inclusive, nesse grupo de pessoas que está vivenciando essa experiência de estar diante de uma câmera, experimentando a possibilidade de conversar com o telespectador e, como você diz, mostrar a cara de Barbacena, porque este tempo que a cidade viveu sem ter a possibilidade de mostrar os seus atores principais, quem faz a vida da cidade, é um tempo que precisa ser resgatado. E eu acho que a TV, obviamente, tem cumprido até aqui esse papel. E é tão pouco tempo, né, Fernanda? São poucos meses. Pois é, poucos meses mesmo. Tem tanto tempo que isso tudo exatamente, né? Porque, na verdade, eu e todos os meus profissionais, é uma imersão, né, Edson? Sabe, aconteceram muitas coisas em muito pouco tempo. Então, eu vejo também como o barbacenense não sabe do potencial do município. Ele desconhece as coisas da cidade, sabe? Então, eu percebo isso, porque, por exemplo, quando eu estou numa academia ou num restaurante ou num barzinho, quando eu converso com as pessoas sobre a TV e elas falam que gostaram de determinadas matérias, então elas ficam surpresas de saber o que tem em Barbacena. E isso me chamou muita atenção. Eu falei assim, como as pessoas não conhecem o lugar onde elas vivem. Então, eu gosto de ter essa oportunidade de estar proporcionando isso para o barbacenense.
E o jornalismo? Você tocou aí que, obviamente, o foco principal da TV é o jornalismo e é um desafio diário ter a notícia. Tecnicamente não é fácil buscar, editar, fazer o material acabado chegar ao telespectador. Eu queria que você contasse um pouquinho como é essa aventura de colocar um telejornal diário, por exemplo, no ar. Pois é. Como é isso? É um trabalho, e isso também, Edson, a minha equipe, nenhum deles tinha ideia do trabalho que dá colocar um jornal todos os dias no ar. Porque quando a pessoa está em casa assistindo, parece que é fácil, né? Aquela coisa que todo mundo, isso é fácil, isso todo mundo pode fazer. Vai fazer, sabe? Eu vejo pelos estudantes, pelos os jornalistas, os editores, os próprios cinegrafistas, veio que a gente corre contra o tempo, porque, na verdade, a gente acaba estando um passo à frente, que faz muitas matérias que ficam guardadas, que a gente chama matéria de gaveta, que a gente pode usar para alguns dias na frente, não precisa de usar aquele dia. Mas é muito trabalhoso, por quê? Tem uma equipe que precisa de arrumar, conseguir as matérias para o repórter ir para a rua fazer, que isso se chama produção, então, é a pauta. Então, quer dizer, o repórter chega lá, ele tem que ter informação para aquela matéria que ele vai fazer na rua. Então, tem uma pessoa por trás disso que está colhendo essas informações para passar para o repórter, ele junto com o cinegrafista na rua, que vão trazer para mim essa matéria que eu ainda vou montá-la para ver aquele produto bonitinho no ar. Mas isso precisa de uma equipe grande, porque... É uma linha de produção. É uma linha de produção, porque é uma equipe mesmo, é um trabalho de equipe. Na comunicação, eu falo sempre, que é uma área onde não se faz nada sozinho, porque precisa, tem um motorista, porque sem ele eu não posso ir aos lugares fazer a reportagem. O cinegrafista que colhe as imagens, e ele tem que estar numa sintonia com o repórter. Né? Porque tem muitos casos, em muitas emissoras, né, em tempos de convivência, trabalho, que o cinegrafista já olha para o repórter e já sabe o que ele quer. Mas isso são anos de experiência e de convívio. Isso, quando o repórter e o cinegrafista chegam na emissora, eles fazem. Aí o repórter tem que fazer o texto, gravar o texto. O texto tem que ser aprovado por um editor, para poder o editor de texto com o editor de imagem montar a matéria que vai ao ar, que o telespectador vê em casa. Mas isso tem uma pessoa também que fica escrevendo aquilo que a Lívia lê. Porque a Lívia está ali lendo. Não está saindo da cabeça dela, não. Então, é tudo programado. A gente tem que ter o tempo do bloco, tem que ter o tempo da matéria que não pode estourar, porque tem que ter os breaks de comercial. Então, precisa de toda uma equipe. Dá trabalho. Todo dia. Todos os dias, todos os dias. Eu dei uma mudada total da minha vida, porque eu sou jornalista há muitos anos, né? Você já me conhece há muitos anos, mas eu estava trabalhando com cinema na área de cultura. Então, eu voltei montando uma equipe, né? Ajudando, construindo esses profissionais aqui em Barbacena, tendo esse desafio de colocar um jornal diário no ar. A gente está ocupando o horário de 8 a 8h30. Todos de segunda a sexta. Agora, a nossa grade já vai aumentar, já está vindo novidades aí na nossa emissora. Eu queria abrir esse espaço, então, Fernanda, para você descrever isso. Tivemos aí uma ilustração de como é complicado produzir tudo isso no caso de um telejornal, mas a emissora tem possibilidade de ampliar mais ainda a capacidade de mostrar a cidade e suas coisas, já que o foco é esse. Então, eu queria que você desse um panorama do que pode vir por aí, o que pode ainda ser completado para que o barbacenense tenha no Canal 10 ainda mais a presença do material gerado e produzido na própria cidade. Olha, agora nós vamos aumentar a nossa grade de programação. Porque o que é o Canal 10 aqui? Nós aqui não somos uma emissora geradora. Na verdade, a gente entra no sinal da TV de Lafayette. Né? Todos os telespectadores que estão nos assistindo, eles já viram isso na entrada aqui do seu programa, né? Nos breaks antes. Então, às vezes, a pessoa se confunde. Igual, inicialmente, foi chamado de TV Estrada Real. Então, as pessoas confundem Estrada Real, TV Lafayette
Lafayette real, sabe? Então, assim, a gente entra no sinal da TV de Lafayette. Então, eu faço, por exemplo, no caso do jornal, do seu programa, no programa do Além da Notícia, o do esporte, o do próprio Conexão Empresarial, nós gravamos o programa e mandamos para Lafayette, que eles colocam esse programa no ar. Então, agora nós vamos ter mais programas. Vai entrar aí o Semana Real, que vai ser apresentado pela Pamela Checarino. É um programa que eu pretendo fazer, tirar do estúdio, sabe? A Pamela, ela vai ficar, cada semana do programa, a minha ideia inicial, por exemplo, eu quero começar o primeiro lá, eu vou levar a Pamela lá para o Monte Mário, pode ser um dos meus cenários, né? Porque é o ponto mais alto de Barbacena, né? E a nossa programação, como está na internet, né? Está na rede social, YouTube, então a gente vai levar o nome de Barbacena muito mais longe, porque essa que é a minha intenção, essa é a minha ideia, não para o barbacenense e também para as pessoas conhecerem a cidade. Nesse programa que a Pamela será apresentadora, por exemplo, lá no Monte Mário, então ela pode ficar em vários pontos lá, por exemplo, tem aí aqui vocês estão vendo o bairro tal, né? Então ali ela vai estar falando um pouco sobre aquele bairro, né? E a gente pode fazer um programa cultural nisso também. Por exemplo, a Pamela vai aparecer falando, por exemplo, lá no Museu da Loucura, a gente pode estar... ali vai ser um dos nossos cenários, então ela vai estar falando sobre o museu e chamando um VT. Porque o que eu quero mostrar também, o Edson, eu quero aproveitar, como o Jornal das 8 está no ar desde 12 de agosto, muita gente perdeu os primeiros jornais, então eu vou pegar, não o jornal, eu vou pegar algumas matérias, posso até reeditá-las, trabalhá-las mais um pouco na edição, mas eu vou usar o nosso material que eu já tenho bastante material, que já são mais... Nossa, já são quase 100 jornais que a gente tem aí. Incrível, olha, né? Só, quando eu falo o número para a minha equipe lá, eles ficam, todo mundo, falando, nossa, olha quanta coisa a gente fez em tão pouco tempo, né? Aqui que está aqui o nosso, né, que está registrando, né, o seu programa Essas Imagens, o Alexandre Prenassi, ele é testemunha disso, porque ele está trabalhando muito, ele vinha dessas filmagens, eu sei filmar casamento, como o Rony Descassiati, que é o meu outro cinegrafista, completamente diferente. No início, por exemplo, o Alessandro, quando ia fazer umas imagens, que eu falava, nossa, fazia muito movimento, mas era porque ele estava acostumado com isso, porque é o que é feito em casamento, né? Mas aí, quando o trabalho fica, mas eu sou um pouco, não brava, rígida um pouco, mas eu também sei muito elogiar, que eles estão fazendo ótimos, todos eles, o Alexandre me traz ótimas imagens, assim como o Rony, a Pamela também já vem redondinha, sabe? Porque ninguém sabia fazer nada para entrevistar, como vem governador, sabe? Ministro. Então, saber se posicionar, como colocar, como perguntar. Então, aqui nós temos, na verdade, uma incubadora de talentos, de profissionais que certamente vão estar contribuindo para essa evolução ainda maior. Nós vamos fazer um intervalo, Fernanda, e na volta você vai me contar um pouquinho dessa sua história como jornalista, né? Antes de chegar até Barbacena com esse desafio de montar a nossa TV que está no ar aí com tanta coisa boa acontecendo. Então daqui a pouquinho a gente volta com Barbacena século XXI. Fibra ótica, a revolução na transmissão de dados, voz e imagem. A CityDes tem a melhor tecnologia à prova de futuro para você navegar na internet com altíssima estabilidade, na conexão e suporte técnico avançado, mais segurança através do monitoramento de câmeras por IP, qualidade e desempenho para as atividades online de sua empresa. CityDes, há mais de 20 anos inovando em tecnologia. CityDes, sua solução em telecomunicações. Clínica São Francisco, primeiro hospital dia de Barbacena e região, centro de medicina e diagnóstico, tomografia computadorizada, raio-x digital, mamografia digital e ultrassonografia, centro cirúrgico avançado para diversas especialidades. O que há de mais moderno na cirurgia de catarata, apartamentos para internação com maior conforto e privacidade, um atendimento personalizado. Clínica São Francisco Hospital Dia, compromisso com a sua saúde. Fala pra mim, o que você acha que o mercado espera de você?
Faça um dos cursos superiores da Unipac Barbacena em 2014 e aumente as suas oportunidades de trabalho. São 50 anos de experiência em educação em todo o estado. Mais de 106 mil formados nas mais diversas áreas do conhecimento. O campus Barbacena conta com excelente estrutura acadêmica, laboratórios super equipados, biblioteca informatizada, professores altamente qualificados e muito mais. Com a Unipac é assim. A gente sabe que a sua história de sucesso no mercado começa aqui. Vestibular Unipac Barbacena 2014. Acesse www.unipac.br ou ligue 0800 276 1999. Credibilidade, disponibilidade e velocidade. E aí, Net Rosas, internet. O mundo ao toque de seus dedos. Se ligue, ligue já. Net Rosas, internet. O SAS, Serviço de Água e Saneamento de Barbacena, é uma autarquia municipal que surgiu com a desestruturação do antigo DEMAI. O SAS atende não apenas a cidade, mas também a distritos da região, com a prestação de um serviço eficiente de abastecimento de água e tratamento de esgoto sanitário. Hoje o SAS alcança 30 mil pontos, com 21 mil ligações domiciliares e uma capacidade de tratamento que chega a 300 litros por segundo. A nova estrutura montada em 2013 conseguiu de forma rápida e objetiva resultados excelentes diante do derramamento de óleo no Rio das Mortes, o maior acidente ambiental da história de Barbacena. O SAS tem objetivos concretos de expansão. Serão investidos mais de 7,5 milhões de reais em um projeto de saneamento que vai beneficiar 10 bairros da cidade. Até o final do ano, nós vamos implantar mais 2 conjuntos na captação de água bruta para garantir o fornecimento à população. Vamos implantar reservatórios também e fazer novas linhas de distribuição de água na cidade. O SAS tem um compromisso com Barbacena. O SAS tem um compromisso com você. De volta com Barbacena Século XXI, hoje falando da própria TV, onde você se vê em Barbacena. Fernanda, você tem uma carreira bastante diversificada, começou na mídia impressa, depois atuou na televisão, assessoria de imprensa, principalmente na área de cinema, de projetos culturais, e agora com esse desafio de construir uma televisão praticamente do zero. Conta um pouquinho para o telespectador a sua história, o que te levou para essa área da comunicação. Bom, eu fiz a Universidade Federal de Juiz de Fora, já sou formada há alguns anos, e eu sempre gostei muito de escrever. Foi daí que eu escolhi a comunicação. Se bem eu acho que todo adolescente gosta muito de escrever, mas eu sempre gostei muito de escrever, muito de ler, sabe? O meu pai também escrevia para o antigo Jornal do Brasil, que era um jornal que eu gostava muito. Aí sempre... acho que foi por aí que eu fui, por até a admiração do meu pai e por gostar muito de ler, que eu acho que a maioria dos estudantes de comunicação, quando vão para essa área de comunicação, tem essa trajetória inicial parecida. E eu sou muito desprendida, né? E a televisão é fascinante, é muito gostoso, porque de você criar, e a comunicação, ela não existe rotina, né? Na televisão não tem rotina. No próprio jornal impresso também não tem. Mas a televisão parece é uma correria maior, é uma adrenalina, né, muito grande. E quando eu me formei, eu fiquei um tempo. Eu falei assim, agora eu vou tirar férias. Quando a gente é jovem, né, eu vou ficar de férias um tempo. Aí apareceu em Juiz de Fora cobrir férias no jornal. Foi o meu primeiro trabalho. E daí eu não parei mais. Eu fiquei muitos anos na TV em Cabo Frio, na antiga TV Lagos. Hoje é a Inter TV, né, que é afiliada da Rede Globo, que é um grupo grande. Eu fiquei lá muitos anos. Eu fui repórter, fui apresentadora, né? Então, aí, a partir daí, era a minha experiência maior, era em televisão. Depois eu fiquei em Juiz de Fora. E depois aí comecei assessoria de imprensa, fiz eventos. Aí fui parar em Cataguases,
Cataguases com o cinema. É um festival de cinema que chama Cineport. É um festival de cinema de países de língua portuguesa, que reúne os países lusófonos. E fui apresentadora também, eu fiz assessoria de imprensa. E foi muito interessante quando eu comecei a fazer esse trabalho, porque eu sempre gostei também muito de cinema. E estava... Você juntou as coisas. Exatamente. Né? Falar de cinema e acabou com isso, né, esse trabalho que foi na Fundação Ormeu Junqueira Botelho, que foi esse Cineport, que é um evento muito grande, muito interessante, né, e ter contato com outras culturas, né, que falam a mesma língua, né, tem até alguma história parecida, mas estão mais sofridos. É muito interessante, eu gostei demais. Fiz até há pouco tempo, né, foram 5 edições, né, o ano que vem deve ter o ano de ter mais uma edição. E com isso, foi como eu falei, foi assessoria de imprensa, lidando nessa área da cultura, bem dentro do cinema. E depois, lá em Cataguases, a presidente da Fundação Ormeu Junqueira Botelho, ela muito envolvida com o cinema, e lá resolveu transformar Cataguases no polo do audiovisual. Então, houve a primeira produção, que foi o Meu Pé de Laranja Lima, que foi o primeiro filme do Polo Audiovisual de Cataguases, e eu participei disso, fazendo produção de elenco de apoio e figuração. Então, o diretor do filme é o Marcos Mensta, que é até o autor da atual novela das 7, que está passando na Rede Globo, né, Além do Horizonte, que estreou agora. E foi muito interessante, como um diretor de fotografia, que é muito conhecido, muito premiado, que é o Gustavo Adba, lidar com essas pessoas também, nesse mundo de cinema, nesse mundo da cultura que eu gosto tanto. E a oportunidade de vir aqui para Barbacena, o convite foi caiu muito bem, me deixou muito feliz, porque, como eu falei no início da nossa conversa, eu sou movida a desafios. Eu gosto muito de desafios e de estar na área. Eu não sabia que eu ia gostar tanto de estar ajudando essa minha equipe, porque eles não tinham contato com um profissional, né? E eu trouxe para cá também, que veio me ajudar nessa montagem da TV, um grande amigo meu, um parceiro de muitos anos do meu tempo de Cabo Frio, que é o Milton Alencar Júnior, que é um diretor. Exatamente, ele é um diretor de cinema muito conhecido, ele é dono de uma emissora de televisão lá em Cabo Frio, né? E meu amigo de longa data, e veio me ajudar aqui nesse desafio, né? E quando a gente começou, né, que foi em julho, porque eu cheguei aqui em Barbacena em junho, em julho o Milton estava aqui, foi quando que eu fui montando a minha equipe, e o que foi também muito gratificante, Edson, é de ter tido total liberdade de escolher a minha equipe que está ali, que eu falo que são os meus meninos, a minha turminha, parceira beça, sabe? Todo mundo se ajuda, isso é muito legal, sabe? Essa escolha e tá ajudando, e tá montando, tá formando os profissionais, porque os que estão na faculdade, como a Pamela, o Bruno Laviola, que agora é meu editor, ele entrou como estagiário, ele foi levado pela Pamela, que os dois estavam cursando juntos a faculdade em São João del Rei, e ela levou porque o Milton era de cinema, o Bruno gostava. Aí o Bruno agora é meu editor, que está ótimo, junto com o João Alfeld. E as afinidades, e eles vão descobrindo aquilo que eles gostam. Por exemplo, o João Alfeld, que é o meu editor de imagem, foi levado pelo Alexandro, eles são amigos de muito tempo, né? Eu estava, estou precisando, Alexandro, eu tenho sabe? E ele nunca tinha trabalhado com jornalismo, hoje a visão dele é outra. Ele já fala que vê, quando assiste, todos eles, quando assistem um telejornal, já vem com outros olhos. Sabe? Aí o que me deixa mais gratificada ainda, de ver esse resultado. Você falou tanta gente aí, o telespectador fica imaginando, e pode ter certeza que é preciso muita gente realmente para que um programa consiga ir ao ar. Como você disse, não se faz isso sozinho, é muita gente trabalhando, focado na mesma coisa. Você citou no início da sua fala o Jornal do Brasil, que é uma instituição de comunicação do Brasil e que hoje migrou totalmente para o mundo virtual, ele não é mais impresso. E é isso que eu queria que você falasse um pouquinho. Porque nós estamos vivendo, na verdade, esse momento de transição, de mudança, em que, por exemplo, no nosso caso, que temos aqui uma emissora de sinal aberto, mas que pode ser vista também na internet. Como trabalhar essa diversidade de possibilidades
para o mesmo produto. Ou seja, o programa é gerado e produzido para ir ao ar na TV aberta, mas pode ser visto no YouTube, ele pode ser compartilhado, debatido. Como você está acompanhando isso hoje, Fernanda? Olha, isso é um outro desafio, né, Edson? Porque eu já não sou da geração. Eu falo que, para mim, computador ainda eu falo que é uma máquina de escrever onde que eu não gasto papel. Sabe, onde que eu arquivo lá o que eu preciso e não gasto papel. Mas eu vejo, por exemplo, com a rede social, né, o jornal, todo dia a gente coloca o jornal na rede social, ele está no YouTube, e eu vejo esses compartilhamentos, como você falou, né, as pessoas que curtem, os comentários. E isso da internet é maravilhoso, porque os meus amigos lá de Portugal, da África, de Juiz de Fora, do Rio, todo mundo vendo o jornal que a gente está fazendo. Não existe emissora local. Essa é a minha ideia do programa que eu falei que será apresentado pela Pamela Chicarino. Por isso que eu quero levar, por exemplo, igual eu falei, eu citei o Monte Mário, falei do Museu da Loucura, eu quero levar lá para o Bernanoas, entendeu? Porque aí a gente vai estar mostrando a nossa cidade. Eu falo assim, eu quero vender Barbacena, é a forma da gente falar. Já que tem essa possibilidade tão ampla que é a internet. Então, a gente vai estar mostrando, a gente agora com a TV, com a internet, que na verdade é a TV que a gente coloca na internet, né? É um trabalho conjunto. Então, a gente vai estar mostrando Barbacena para o mundo. Né? A gente quer resgatar a autoestima do barbacenense, que eu acho que nesses poucos meses que a TV está no ar, então a gente não fez nenhum alarde, não houve outdoor, não teve publicidade nenhuma. A gente colocou o jornal no ar, que foi o primeiro produto da TV, foi o Jornal das 8, né? No dia 12 de agosto, e daí foi crescendo a audiência pelo boca a boca, sabe, das pessoas, da movimentação ali no shopping, de ver, sabe? A própria equipe na rua. A própria equipe na rua, a nossa marca do microfone. Por exemplo, outro dia eu tive em Juiz de Fora com a equipe, né, cobrindo um evento lá. Muito legal o respeito. As pessoas já veem o microfone, que as pessoas me conhecem e falam assim, Fernanda, a sua TV. Então é legal ver a nossa logo ali no meio de tantos microfones, ver o desempenho. Estava vendo na hora lá que estava a ministra. Aí o Alessandro e a Pamela ali no meio daquele monte de jornalistas, sabe? As pessoas inexperientes, eles nunca trabalharam com isso, talvez nem pudessem imaginar que ia estar num evento daquele com as pessoas importantes na política do nosso país, sabe? Exatamente. Aí eu fiquei mais afastada, aí quando eu vi, sabe, o Alessandro já estava, eu fiquei só observando o trabalho, o Alessandro posicionado, a Pamela, ele saiu e a Pamela já foi com o microfone, eu fiquei toda orgulhosa, eu sinto orgulho da minha equipe, do trabalho que eles estão, do trabalho que eles estão me correspondendo. Eu fico muito feliz com isso. E com a internet, outro dia eu estava no Rio, e aí, nossa, Fernando, estou acompanhando o trabalho lá da sua TV. Eu fico muito feliz com isso. Profissionais consagrados, sabe? Isso e vendo uma responsabilidade maior também, porque na medida que você tem material local, mas que você consegue transformar ele em algo que consiga ser percebido para quem está fora do contexto da cidade. Exatamente. Isso mostra que está sendo bem feito. Exatamente. Eu penso da mesma maneira que você, Edson. Essas opiniões me gratificam muito. Sabe? Assim, então, eu estou indo para um caminho certo, eu estou conduzindo a minha turma para um caminho certo, porque essas pessoas de fora, que não têm nenhum envolvimento com a cidade, eles estão vendo o trabalho, o resultado daquele trabalho, sabe? Então, estão gostando, estão aprovando, então é isso. Isso me deixa muito bem. Isso é um indicador que está dando certo. Né, claro, com certeza. E a gente se orgulha muito de estar dentro desse contexto aí, que é só o começo de algo muito importante para essa cidade que está aí lutando para efetivamente estar no século XXI. Fernanda, é rapidinho, já acabou. Pois é, um bate-papo tão gostoso. Né? Poderíamos ficar aqui contando mais coisas, porque eu imagino que tão interessante quanto ver o produto pronto é o telespectador perceber a engenharia, os artifícios necessários para que isso tudo aconteça. Então, a gente vai ter outras oportunidades, com certeza, para a gente conversar. Por hoje, Barbacena Século XXI fica por aqui. Na próxima semana a gente volta com mais um tema que projeta Barbacena hoje e reflete a cidade no século XXI.
Muito obrigado, um abraço e até a próxima.